nós vamos ler apenas dois versículos, que é o 17 e o 18. Mateus, capítulo 16, apenas o versículo 17 e o versículo de número 18. Amém? A palavra do Senhor. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó Deus querido, que o Senhor possa nos ajudar a entender o que o Senhor tem para nós nessa primeira palavra, abrindo nossa mente, coração para entender, e que o Teu Espírito Santo seja aquele que venha nos ensinar. Nos ajuda, Senhor Deus, a não ir, meu Pai, nem além e tampouco aquém daquilo que o Senhor já determinou, já falou na Tua palavra. Nos abençoa, oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, nesta manhã de domingo, hoje, mais especificamente, dia 31 de outubro, nós estamos nos 4 anos da Reforma Protestante. Já meio milênio, onde a mensagem da fé reformada, a mensagem da fé bíblica centrada nas Escrituras, que nós sabemos, já foi falado aqui inúmeras vezes, que tiveram seus culminou com a figura de Martinho Lutero. Ali, eu sempre lembro, quando a gente fala sobre esse assunto, da, digamos assim, profecia de John Hus. Hoje vocês, em 1415, ele disse, hoje vocês matam o ganso, que era esse o significado do seu sobrenome, na língua ali, boêmia. Mas daqui a 100 anos vocês não vão poder nada contra o cisne. E 102 anos depois, vem aquele monge agustiniano, Martinho Lutero, como já foi dito ontem, fixando as 95 teses ali na porta da Catedral de Wittenberg. Então, a partir dali, daquela intenção de debate, que era essa a intenção do Lutero, marca o início da Reforma Protestante. Protestante, diga-se de passagem, não foi um termo dado por nós, mas foi dado pela Igreja Católica, pelos romanistas, como eu costumo chamar, para contrapor aquilo que nós estávamos, ali o grupo representado dos reformadores, estavam pregando, estavam protestando então contra doutrinas, práticas da Igreja Romana. Mas o assunto dessa manhã, aqui dessa palavra, é razões para celebrar a Reforma e refletir sobre seu valor permanente. Eu fiz questão de ler essa passagem, porém eu só vou voltar a ela no final da minha exposição aqui. Que a partir dessa passagem nós vamos entender o porquê a Reforma Protestante. Tá certo? Então vamos, como eu disse, observar aqui inicialmente alguns pontos. Como eu disse, estamos hoje, comemorando 504 anos da Reforma Protestante, que são dignos de celebração. Mas também deve ser percebido como um tempo de muita reflexão. E nós já estamos, não sei se vocês pararam para pensar, nós já estamos no 6º ano que celebramos o Seminário Semana da Reforma que nós realizamos. E o nosso intuito é refletir sobre o que o Senhor fez há 504 anos atrás,
E há uma máxima dos reformadores que é a igreja reformada sempre se reformando. Eu reitero que ser reformado, ou ser uma igreja reformada, não significa que nós vamos fechar em um quadrado e pronto, chegamos aqui, compreendemos assim, acabou nisso. E outra coisa, e o reforma não é igual à reforma da casa que nós fazemos. Na sua casa, na minha casa, quando a gente reforma, geralmente a gente coloca algo novo. Não é assim que a gente faz? Ó, vou fazer uma reforma aqui neste quarto, nesta cozinha, e colocamos algo novo. Neste contexto da reforma protestante, nós não estamos falando de algo novo. Pelo contrário. Algo novo. Então, reforma aqui neste contexto. E por isso é necessário que de tempos em tempos, como nós fazemos, nós não celebramos o Natal como o mundo faz, mas há vários anos, quando chegamos em dezembro, nós refletimos sobre a temática do nascimento de Cristo. Porque nós precisamos refletir sobre doutrinas importantes, fundamentais, como o período da quaresma, né? Quando começa a quaresma, nós só falamos a respeito da cruz, da mensagem da cruz, porque o crente, eu falei isso aos irmãos, o crente ele é fácil de esquecer as coisas. Se tem uma turma que esquece as coisas fácil, e eu falo começando por mim, é os crentes. A crentaiada, ela esquece as coisas ligeiro. Por isso que eu falo para os irmãos que é importante a gente olhar para Israel. Israel é a cópia perfeita. Israel teve codorniz, teve maná, teve água amargosa virando água doce, viu água sair da rocha, viu coluna de fogo para aquecer à noite, viu nuvem, né? A coluna de nuvem para proteger do sol do deserto, mas de tempos em tempos estava reclamando e esquecendo do que Deus havia feito. E estava, não feito, mas estava fazendo. A igreja é da mesma forma. A igreja é da mesma forma. Ela tem a bênção. Isso acontece quando eu falo igreja, não apenas a igreja no conjunto dos crentes, mas isso se aplica individualmente a nós. Nós recebemos a bênção. Mas quantas vezes, por exemplo, um momento como ontem, né, recebemos a palavra e ao sair daqui na esquina a gente já termina desviando daquilo que nós ouvimos. Terminamos um culto, olha, eu vou ser aqui fiel, Senhor, eu vou permanecer, e quando chega em casa, já perde aquela bênção, já se estressa, acontece algum evento. Não acontece isso conosco. Todos os anos refletimos sobre a reforma. E para refletirmos sobre a reforma, e lembrando, meu assunto é razões para celebrar a reforma e refletir sobre o seu valor permanente, porque a reforma aconteceu, mas existe um valor permanente, nós já ouvimos alguma coisa ontem, que então, por ser permanente, deve permanecer na igreja, até a volta de Cristo. Mas eu queria aqui trazer duas questões rapidamente. Eu queria que você pensasse nessas duas perguntinhas. O que exatamente temos a celebrar em 504 anos de reforma? Primeira pergunta. O que é que nós hoje temos a comemorar? Segunda pergunta. Que mensagem os reformadores ouviriam ser pregados ou ao menos se consideram seus seguidores? Se Lutero estivesse vivo hoje, Calvino, John Knox e tantos outros, estou falando só aqueles da período da reforma, se a gente contar os anteriores, certo? Se eles estivessem vivos aqui hoje, o que é que eles iriam ouvir dos púlpitos ditos evangélicos protestantes? Será que seria a mensagem realmente que eles estavam lutando para que fosse anunciada, para que fosse resgatada pela igreja no século XVI? E que, portanto, fosse resgatada e permanecesse na igreja? Eu queria que, ao longo desta minha palavra, pensasse nessas duas perguntas sempre. O que nós temos a celebrar e o que os reformadores ouviriam hoje dos púlpitos das nossas igrejas. Essas perguntas, irmãos, não podem ser respondidas de maneira superficial. A resposta sim, né? Qualquer. Não são perguntas que de uma aula, de um seminário da Semana da Reforma apenas. Não, não. Ao contrário.
Essas perguntas referem-se à própria razão de ser da nossa comemoração. Essas perguntas refletem o motivo de estarmos aqui hoje, mais uma vez, falando deste tema, deste assunto. Queridos, de fato, o dia 31 de outubro serve para lembrar, enquanto o mundo está lembrando aí de Halloween, Dia das Bruxas, o Google já está lá. Se você coloca o Google, tem lá a comemoração já. Nós, como igreja, nós olhamos para 31 de outubro e pensamos na palavra. Eu lembro do que cantamos aqui ontem. Sim, a palavra. Esta é a tônica. Esta é a mensagem principal, o resgate das Escrituras. É o solo Escritura, somente a Escritura. Queridos, como eu disse, de fato, o 31 de outubro serve para lembrar que é somente pela palavra. Observe isso. 31 de outubro tem que trazer à minha memória que é somente pela palavra, somente por Cristo, somente pela graça, somente por meio da fé e somente para a glória de Deus que se pode viver uma vida cristã plena. Isso aqui que eu disse, para o romanista não cabe. Porque tem que ser, não é somente isso aqui, tem que ter tradição, tem que ter todo o aparato das bulas papais, certo? A experiência puramente religiosa, certo? Oriunda de uma missa que todas as vezes que é reunida é para celebrar, não celebrar, mas para fazer novamente a morte do Senhor por meio, ali da figura eucarística que é colocada dentro da missa. É o sacerdote que é visto como um sacramento, Enquanto Jesus só deu 2, a turma lá tem 7. Jesus só colocou o batismo e Santa Ceia. Aí lá tem casamento, lá tem o sacerdote e por aí vai. Para nós, como cristãos bíblicos, isso aqui que eu acabei de citar, vocês entendem, sabe o que é isso? São 5 solas, os 5 somente. Para nós isso aqui é a verdade máxima. E tem um detalhe, viu, irmãos? Os 5 solas, ao meu ver, determinam se uma igreja é verdadeiramente evangélica, protestante ou não. Os 5 solas são como uma pedra que pode ser usada como fundamento para a edificação da igreja, para nortear a igreja, ou como uma pedra de tropeço. Há muitos hoje que se dizem evangélicos, mas que os 5 solas não têm mais espaço em suas comunidades. Porque não é somente pela palavra, mas coisa. Não tem base nenhuma nas Escrituras. Os irmãos sabem que eu não tenho um problema de citar, então eu cito. Então é somente pela palavra, mas o sábado, somente pela palavra, mas o véu, somente pela palavra e não comer aquilo ou deixar de comer aquilo outro, somente pela palavra e não fazer transfusão de sangue, somente pela palavra e clamor pelo sangue, somente pela palavra e tantas outras coisas, porque só a Bíblia não basta. Mas essa turma também não é somente por Cristo. É Cristo mais alguma coisa, porque Cristo somente não salva para esses. Eles até pregam isso, falam isso, mas quando você vai olhar na prática, é Cristo mais alguma coisa. A máxima dos sabatistas é que e não o Espírito Santo, conforme lá Paulo fala aos Efésios. Aqueles, e eu estou falando, vocês estão observando que eu não estou citando romanistas. Eu não chamo de católicos, porque nós somos católicos. Porque a fé cristã é uma fé universal. Certo? E eles são romanistas. Porque eles são da igreja católica romana, que até é contrário. Os irmãos do Oriente não aceitaram isso desde o 7º século, que romperam, Aí criou a igreja do Oriente, as igrejas ortodoxas, certo? E ficou a igreja europeia e a igreja católica romana de um lado, Mas o ponto aqui, queridos, é que eu estou falando em tese evangélicos. Somente pela graça, para muitos não.
é somente pela graça, mais alguma obra meritória humana. Que Bíblia? Não, eu tenho que ir para um monte para ver o fogo, naquele matinho pegar lá, né? E dizer, eita, aqui está o Espírito Santo, mas deixa que foi alguém que já passou por ali, fez uma fogueirinha, o camarada achou que aquilo era Espírito Santo. Meus irmãos, fé? Não. Eu lembro de uma vez que eu conversando com um adventista do sétimo dia, e eu digo a vocês, eles até pregam isso, mas quando eu fui indagar sobre a ideia realmente da salvação pela graça por meio da fé, a pessoa, não, mas tem que fazer alguma coisa. A expressão que eu ouvi foi, fica muito barata essa graça. Porque a pessoa acha que tem que comprar a graça, você está entendendo? Mas graça não se compra. E por último, quando eu não tenho somente a palavra, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, eu pergunto aos irmãos, como é que eu posso viver uma vida somente para a glória de Deus? Aí vai ser uma vida agora somente para a glória de Deus, mas somente também, né, para a placa denominacional. Aí você escuta aquele tipo de argumento, não, porque a minha igreja, o meu pastor, a minha pastora, eu venho aí do culto, pegando a minha pastora, minha semana não é abençoada. Esse tipo de coisa. E a gente está falando de crente. De crente. Queridos, os 5 solas falem para todos os cristãos, onde quer que vivam, seja qual for a sua ocupação. 5 solas não é para ser pensado só pelo pastor. Os 5 somente deve ser por todo e qualquer cristão. Desde o irmão analfabeto ao mais letrado. Porque esses 5 solas norteiam, né, dão rumo àquilo que é necessário, básico da fé cristã. Como eu disse a vocês, eu particularmente não consigo entender como alguém pode se dizer um cristão se não tiver esses 5 lemas, se assim podemos dizer, na nossa vida. Não tem como. Porque se... Aqui, como eu sempre falo, né, quando a gente olha, por exemplo, o credo apostólico, o credo ele não é uma reza como os católicos entendem, mas ele é apenas uma confissão lá do 2º século, da igreja primitiva ainda. E ele apenas ecoa, porque ele não é a palavra, mas ele ecoa aquilo que está na palavra. E os 5 solas é o eco que foi gritado porque houve encontro com a palavra. Quando houve esse encontro com a palavra, os reformadores gritaram isso. E, de maneira resumida, esses 5 solas devem nortear a vida cristã. Queridos, temos um excesso hoje de material bíblico contraposto a uma notável escassez de conhecimento bíblico. O que mais temos hoje é material bíblico. Entre aspas também eu coloco, né? Porque nem tudo que está aí necessariamente é bíblico. Mas se você for olhar pesquisas que falam sobre a leitura no Brasil, isso eu até acho meio contraditório, quando alguém fala que os... Então você tem muito material, né? Do começo do século XXI para cá, quanto material bom, bíblico, que só havia em outros idiomas, inglês especificamente, e foram trazidos para o português. Hoje você consegue ler grandes nomes da teologia, fácil, fácil. Fácil. Só que é interessante que, apesar de tanto material bíblico, os irmãos observaram que nós temos uma escassez, ou seja, uma miséria, um empobrecimento de conhecimento bíblico. Nós estamos vendo um tempo hoje que o camarada, ele está na igreja, aí ele está ali na igreja, ele tem uma dúvida. Antigamente as pessoas, o pastor pode até confirmar isso, só tinha uma dúvida, eu fazia isso. A gente ia no pastor, ia no diácono, ia no irmão mais antigo para a gente poder. E isso é interessante porque eu estou falando que eu estou com mais de 15 anos aí de fé.
Eu me converti ali por 2002, 2003, e parte de uma comunidade e eu gostaria de ouvir aquilo que pensa ou que pensava aquela comunidade. Hoje não, eu tenho dúvida, eu vou para onde? Para o YouTube. Né? Não pergunto mais nada, vou para o YouTube. Nada contra, o YouTube tem muita coisa boa. Nós estamos aqui transmitindo pelo YouTube, mas também tem muita coisa ruim. Tem muito maluco. E tem muitos crentes que não precisam. Irmãos, o exame das Escrituras quer examinar. Pensa comigo, vamos tentar. Porque a gente fala às vezes algumas palavras, a gente não reflete muito bem nela. Eu estou doente, procuro um médico. O médico passa uma série de exames. Aí o que a gente faz? Pega o resultado dos exames e depois a gente fica em casa com o resultado? Não, a gente volta no médico e ao pegar aqueles exames, ele vai agora fazer um diagnóstico, porque ele vai nos avaliar, examinar, exame por exame, né, dado mais dados, para poder chegar a uma conclusão. O crente ele tem que examinar a Escritura, mas hoje a turma não quer mais saber disso. Aí, não, eu posso ir para o show do fulano de tal, aí eu não vou mais perguntar lá ao pastor. Não vou perguntar mais, eu vou na internet, eu vi lá. E na internet você encontra tudo, irmãos. Você encontra tanta gente que vai defender a palavra de Deus como a palavra de Deus, como gente que vai dizer que esse livro não é nada. E se dizem crente. Volto a dizer, há uma escassez. A fonte de conhecimento bíblico na vida particular de muitos está seca. Seca. Agora por quê? Porque não querem conhecer o Cristo da palavra. O Cristo revelado nas Escrituras. Muitas informações disponíveis sobre o conteúdo da palavra são ignoradas ou mesmo distorcidas, o que faz um papel central para a prática da fé cristã e o que jamais deveria ocorrer. Às vezes tem tanta informação e assim, uma vez eu conversando com o irmão gostava muito de ler, de conhecer teologia, e isso é bom, faça, corra atrás, estude. Mas eu perguntei ao irmão uma vez o seguinte: irmão, o irmão consegue traduzir esse conhecimento em praticidade, em vida prática? Porque isso é interessante. Porque hoje, eu estava falando esses dias lá no meu trabalho, eu estava fazendo um editorial lá na rádio, e eu falando sobre 2 tipos de político, ou 2 tipos de pessoas, né, nomeadas por políticos. Aí eu citei lá um caso de um secretário. Tem 2 tipos de secretário: o secretário de gabinete e o secretário prático. O secretário prático é aquele que anda na cidade, vai ver o problema, vai conhecer os problemas da cidade para tentar resolver. O de gabinete é aquele que fica sentado no birô, recebendo demanda e muitas vezes não resolve nada. E eu também entendo que na teologia, na vida cristã, existe crente assim. Tem o teólogo, o pastor e o crente de gabinete. Aquele camarada que lê muito, conhece muito, mas ele não traz isso para a vida cristã prática. E os reformadores não eram assim não, viu, irmão? Se você for olhar a vida dos reformadores, eu acho mais emblemática Lutero, porque Lutero, nada contra, todos eram homens pecadores, mas Lutero eu acho ele mais parecido com a gente. Lutero também, ele tem uma característica muito que ele não fazia separação entre espiritual e material. As coisas na mente dele funcionavam juntas. Eu já falei aqui, repito, que conta essa história de uma vez Lutero orando, e ele conta que orando ali foi como se Satanás estivesse ali no quarto de oração. E ele ali, né, ele sempre resguardava a parte do dia para ler a palavra e orar. Lutero nunca começava o seu dia sem isso. E ali, na sua prática diária, as tentações, o pecado, o maligno ali tentando, né? Aí conta a história que Lutero pegou o tinteiro que ele tinha e jogou na parede.
contra Satanás, porque Lutero ele vivia intensamente aquilo que era a sua vida cristã. Lutero lia a Bíblia e, volto a dizer aos irmãos, eu acho bonito isso na vida dele, quando ele lê, o pastor Eduardo citou ontem, o justo viverá pela fé. Eu lembro dos irmãos, já disse isso numa aula, e naquele pensamento medieval, juízo e justiça era entendido como a mesma coisa. Então, quando eles olhavam as escrituras e viam a palavra de justiça, justiça na mente medieval era juízo, condenação. Era assim que eles interpretavam esse termo. Lutero orando, querendo conhecer mais de Deus, e ele disse que isso amargurava o pastor Eduardo. Ama, mas ao mesmo tempo quer condenar, quer julgar o homem que tentando se aproximar dele, mas quando ele lê a palavra justiça, ele lia, ele entendia como juízo, condenação. Mas houve um dia que o Espírito Santo traz a iluminação. Aí ele entende que justiça, e se você tirasse todos os livros da Bíblia, já só Romanos, estava de bom tamanho. Lutero entende justiça conforme Paulo fala em Romanos 5. Vocês lembram lá? Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A partir daquele momento, Lutero entendeu é a obra consumada na cruz do Calvário. Aí agora, aquele homem que vivia relutando, ele agora entendeu essa realidade. Moço, aí eu leio isso na Bíblia e não coloco em prática. De que adianta? Cristo disse que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, mas eu não faço isso, né? Eu faço, né, pastor? Quando a gente está argumentando, eu digo que não é para perdoar todo mundo, não. Não é isso? Não é para perdoar todo mundo, não. É para perdoar só os que estão dentro da igreja. Fora, saiu, não é para perdoar, não. Você está me entendendo? Não, irmão. Isso daí não é vida cristã prática. E o que eu acho bonito, irmão do Carlos, em relação à Bíblia, é isso. Há um hino aí que diz o seguinte, né? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Poeticamente dá até para entender. Mas eu costumo dizer de outra forma. A palavra de Deus é um espelho que reflete quem eu sou. Quando eu me deparo, me coloco de frente à palavra, a palavra revela que eu sou o quê? Um pecador. Digno, com toda certeza, de ir para onde? Para o inferno. Mas essa mesma palavra que revela quem eu sou, que me humilha, porque isso é maravilhoso, porque ela me faz agora olhar para a cruz, olhar para a obra consumada. Aí por isso que Paulo vai dizer que ele vai pregar e pregar apenas o quê? A mensagem da cruz. Que é loucura, né? Para uns, mas para nós é o poder de Deus. Meus irmãos, como eu disse, muitos têm usado conhecimento até bíblico, que não estou dizendo que nós devemos buscar, mas eu tenho traduzido isso em vida prática. A Bíblia não é mera coletânea de bons conselhos. Assim como Jesus, por exemplo, não foi um mero curandeiro. Jesus foi apenas um homem que curou outros? Não. Jesus foi apenas um bom mestre, um bom professor ou um bom filósofo? Não. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Nessa passagem que nós lemos, se você voltar para o verso 16, antes dali, né, o verso 13 até o 14, Jesus faz a pergunta: quem dos homens estão dizendo que eu sou? Você lembra? Um João Batista, outro Elias, e fica aquela confusão. Aí Jesus vira dos seus discípulos e pergunta: e vocês dizem o quê? Quem eu sou? Aí vem a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, portanto a Escritura é a palavra de Deus e Cristo é o próprio Deus que vem a nós em nosso benefício.
É o Cristo que foi crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, em favor de cada um de nós como pecadores. E entender bem as Escrituras é evidentemente, queridos irmãos, nos torna cientes de nossas limitações. Quando eu começo a estudar, a meditar as Escrituras e a viver as Escrituras, elas vão mostrar as minhas limitações humanas. E é importante conhecer as minhas limitações, porque aí eu não vou querer, como alguns querem, comprar a graça. Aí o que é que eu vou fazer? Eu costumo dizer que eu nem aceito a graça, mas eu me rendo à graça. Eu vou dar um exemplo aqui aos irmãos. Eu gosto muito de falar sobre a graça, porque a graça para mim ela é tudo. Eu imagino uma correnteza forte de um rio. Você lembra aí da enchente, não foi? Saiu levando tudo. Irmãos, quando o coração do homem é atingido pela graça de Deus, a graça é igual a essa correnteza forte de um rio. Se você tenta remar com a sua canoa contra, você não vai conseguir. Aí é melhor você fazer o quê? Seguir o fluxo da correnteza. Se deixar levar. Nós devemos fazer isso, meus irmãos. E quando um crente faz isso, meus irmãos, que é o nosso dever, pode ter certeza. A sua perspectiva sobre o mundo, sobre as questões, muda. Porque agora o seu foco é Cristo. Porque agora o seu foco é a graça. Porque agora você entende, se você chegou até aqui, foi a graça de Deus. Pelas Escrituras Sagradas. Não foi o homem. Deus pode até ter usado, mas ele usou o homem para anunciar a sua santa palavra. Quando Armínio ele fala a respeito da graça, ele fala o seguinte, né? Que há uma necessidade urgente da pregação do Evangelho. Ele dizia. Porque, de acordo com Romanos 10, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir do quê? Da palavra. Ele dizia isso, por isso que nós temos que pregar. Aí ele lembrava de Paulo, né? Porque Paulo dizia o que a Timóteo? Timóteo, prega em tempo e fora de tempo. O pastor Eduardo contou a experiência dele aqui, ontem. Eu tenho certeza, pastor Eduardo, que o Senhor, lá nesse período, né, de provações na saúde, sempre que houve a oportunidade, o Senhor pregou em tempo e fora de tempo. Não é isso? Quantas vezes Olha, é isso. Porque agora aquele que é atingido pela graça, pela palavra, pela a fé, por Cristo, vai viver para o quê? Para a glória de Deus. O pastor Eduardo citou aqui os marcos dali do Westminster. É interessante que o Catecismo Maior, uma das primeiras perguntas fala isso. Qual o objetivo? Nós temos que viver para a glória de Deus. E esse é um dos marcos da reforma. Viver para a glória. A cruz de Cristo, portanto, vem deixando, infelizmente, de ser um elemento central da fé cristã de muitos. E aqui eu queria se você me permitir, falar uma coisinha rapidamente. Na cultura evangélica brasileira, por nós termos sido evangelizados pelos americanos, e lá, principalmente aqueles que vieram com a mensagem pentecostal, havia uma aversão muito grande a tudo aquilo que parecia ser católico. Não é nem que fosse católico, mas parecia. Por isso que dentro da cultura evangélica brasileira a gente tem muito essa aversão, certo? Aquilo que parece ser católico, modo de dizer, mas não é, tá certo? Porque nós temos que entender isso. Até o quarto século, que não tinha nada a ver, o pastor Eduardo trouxe essa informação ontem, né, com aquilo que é a instituição católica a partir de Constantino, tá certo? Mas vamos lá. Uma dessas coisas que a igreja evangélica brasileira tem
uma certa aversão. Eu conheço irmãos, há muitas igrejas aqui no Brasil que, às vezes, por trás do culto, eu acho que em BH deve ter muito isso, o pastor Eduardo pode até falar. Atrás do culto o pessoal coloca uma cruz vazia, mas tem lá um desenho de uma cruz, o símbolo de uma cruz. Interessante que a cruz protestante, usada lá na Europa, nos Estados Unidos, ela geralmente é vazia. Ela é vazia. Porque nós protestantes é uma lembrança. Que Cristo morreu, mas ele não está mais lá. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Né? Diferentemente do catolicismo, né? Que tem a figura do crucificado lá. Certo? Há uma confusão. Quem as pessoas dizem quem eu sou? Jesus pergunta. Acho que os irmãos vão me concordar comigo. Se nós perguntarmos aos evangélicos hoje quem é Jesus, a confusão está grande. A confusão está grande. Eu entendo que a graça ela é multiforme, mas a graça ela não é, queridos irmãos, bagunça. O evangelicalismo está se tornando bagunça. Quando eu falo da graça multiforme, eu já falei isso, tem gente que só vai servir a Jesus na Assembleia. Como tem gente que só vai servir ao Senhor na Presbiteriana, na Batista. Como tem gente que só vai servir a Jesus aqui, na Siló. A graça de Deus é multiforme. Isso é natural. O problema é quando a gente quer bagunçar a graça. Você está me entendendo? Vinde como estáis. Já viu isso? Minha avó paterna fala muito isso. E ainda tem outro, né? Faça por onde que eu te ajudarei, né? É isso? É isso. Então o pessoal está fazendo isso. Do farol, permitindo, admitindo aceitar como pastores, casamento e por aí vai, né? E tantas outras comunidades, certo? Batismo em tobogã, né? Aquele tipo de coisa. Teve outro que foi batizar a turma, aí foi para a praia, batizar os irmãos tudo de sunga, irmão tudo de biquíni. Você está me entendendo o que eu quero dizer? O outro foi fazer um culto de jovens e misturou música do Titãs com Skank e com louvor. Cantava um louvor com Skank, cantava um outro louvor e vinha um Titã e por aí. E a turma está assim, confusa. Só que eu lembro a você que depois Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Pedro, representando ali o povo, sair daqui querendo falar isso para mais gente, compartilhar essa mensagem para os irmãos. Vamos lembrar da máxima da reforma. Sabe por quê, queridos? Porque há muitos dos nossos amigos, irmãos aí que estão perdidos, confusos, mas sempre há joelhos que não se dobram. Você lembra do Elias? Só tem eu, Senhor, eu quero morrer. Tem 7.000 que não se dobraram. Estamos achando, uma vez eu conversando com o pastor Everaldo falou o seguinte, acho que foi na primeira, segunda vez que ele nos visitou aqui, se eu usar essa palavra, ele virou para mim o seguinte: pastor Eugênio, vocês são um achado de Deus aqui em União dos Palmares. Eu pergunto por quê? Ele falou que era em relação à mensagem. A mensagem bíblica, cristocêntrica que estava sendo pregada. Porque quando você olhava, a maioria dos púlpitos, não estou dizendo que nós somos os únicos, não é isso não, estou dizendo isso não, tem muita gente séria. Mas quando você vai olhar aí, tem muitas vozes que está dizendo o seguinte: o Senhor é o Cristo, mas tem mais coisa. Queridos, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A pergunta que eu te faço é: você é um verdadeiro adorador? Se você for, você vai dizer como Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que a reforma me faz lembrar de uma coisa. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, aqui ele está falando com Pedro, né?
Pedro, né? Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ela não poderá conhecida no Brasil era a Igreja Católica, que Pedro é a pedra na qual a igreja foi edificada. Talvez você já ouviu isso. A segunda interpretação, eu estou resumindo bastante aqui, não estou nem falando dos termos gregos e tal, estou resumindo bastante. É que a pedra aqui seria, que a igreja estaria edificada, a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interpretação possível. E a outra interpretação, que eu acho mais adequada, é que esta pedra, que Cristo usa o termo, né? Porque existe uma diferença entre essa e esta. Ele está se referindo a si mesmo, como uma pedra, pela qual a igreja seria edificada. E aqui eu finalizo, dando um motivo apenas para celebrarmos a reforma. A reforma nos trouxe o que, irmãos? De volta às Escrituras, a palavra. Cristo, ele é revelado aonde? Na palavra. Aquilo que eu falo, você quer conhecer alguém? Quer conhecer uma pessoa? Conviva com esta pessoa. Quer conhecer a palavra? Conheça a palavra, porque você conhecerá Jesus a cada dia mais. E quando nós conhecemos a Jesus, irmãos, não há nada melhor. Aí quando a gente conhece Jesus, né, pastor Eduardo? Pode vir problema de fígado, pode vir Covid, pode vir infarto, não é isso? Pode vir prematuridade, pode vir desemprego, pode vir o que for. Nós estamos firmados em Cristo. Aí eu finalizo citando uma palavra que foi dita aqui ontem. O pastor Eduardo citou palavras de Jesus. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras... Você entende agora porque nós temos que celebrar a reforma? Porque a reforma nos trouxe aqui. Como eu sempre costumo dizer, a crentaiada está esquecendo. Está colocando outra coisa. Certo? Mas se nós somos os joelhos que não se dobram, nosso papel é trazer de volta a Escritura. Para o púlpito, para a igreja, para a nossa vida no dia a dia. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E que essa seja uma realidade em nossas vidas. Amém?